Vocês podem falar a hora que vocês tiverem qualquer dúvida, a gente já vai começar. Se tiver alguém aqui no bate-papo, a gente recebe aqui, né? Eu vou deixar isso aqui minimizado, né? Mas aí de vez em quando eu venho aqui para ver se tem mais alguém para entrar. Então, pessoal, o que a gente viu na semana passada? A gente começou a ver funções, nós vimos funções, né? Tivemos ali um início, né, da ideia do que são funções, para depois, né, entender que a derivada ela transforma as funções. Ela pega qualquer função e derivar é você gerar uma função derivada, que é uma função taxa da função anterior. Ela pega uma variação da função em relação à variação da variável independente daquela função, gerando uma nova função, que é a função derivada. Se eu faço esse processo de novo, eu vou ter uma nova função derivada e posso ir fazendo assim N vezes, né? Como a gente viu, se for uma função, né, polinomial, vai chegar um ponto que ela vai dar igual a zero. Mas existem funções que elas ficam sempre se alternando de valor, né? Eu passei para vocês, a gente não provou ainda que uma função seno, tu deriva, dá cosseno, deriva de novo, dá menos seno, aí depois você vai voltando, né? E sempre mantendo ali entre senos e cossenos, trocando uma hora ou outra os sinais. E a função é de x, é elevado a x, que sempre que você deriva, ela vai dar a mesma função. E isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que a função taxa de uma função e elevado a x, ela vai ter a mesma variação e elevado a x. Ela continua sempre, né, com a mesma natureza, mesmo ela estando em taxas. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Mas o que é a ideia de limite, né, que a gente fez? Né? Ela é uma abstração, né, matemática que a gente coloca em um algebrismo. Ela descreve o limite, é para descrever como que uma função vai se comportar nas proximidades de um ponto da função, mas sem a gente realmente chegar naquele ponto propriamente dito. Eu não pego e simplesmente substituo, né, o valor, no caso aqui, né, o valor de x0 na função f de x0 e acho o limite. Não, a gente viu, né, que o limite, né, para esse caso aqui da função, né, 2x mais 1, quando eu estou nas proximidades, né, do valor x igual a 3, se eu vier por aqui, ó, pela esquerda, né, cada vez mais eu substituir aqui o valor x por 2,0, 2,1, 2,8, 2,99, 2,89, 2,9, 2,999. Cada vez mais eu chego próximo aqui desse valor, mais perto eu chego no valor de f de x, que nesse caso aqui, né, vai ser 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, quanto mais eu chego próximo do valor 3, mais o valor de f de x, né, no ponto x igual a 3, vai ser igual a 7. Tá? E a mesma coisa se eu fizer vindo aqui pela direita. Então, se eu começar a substituir por valores aqui de x igual a 4, igual a 3,9, igual a 3,5, igual a 3,1, igual a 3,0001, 3,00001, mais próximo o valor de f de x vai chegar a 7. Então, o que eu digo aqui é que, para esse caso, né, dessa equação f de x igual a 2x mais 1,
né? Esse aqui, bem fácil. Qual o valor de f de 3? O valor de f de 3 é 7. Por quê? Basicamente, lá na função, substituo pelo valor, faço as operações, né, da função e tenho o valor. E a gente viu que, tanto vindo aqui pela direita, quanto vindo pela esquerda, o valor de f de x, quando x tende a 3, ele tende a 7 pelos dois lados. Então, se os dois limites laterais são iguais, eu tenho que o valor do limite naquele ponto vai ser iguais a esses limites laterais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso daqui tem que estar bem entendido. Limite pode parecer uma coisa assim mais abstrata, né? Mas a ideia de limite é só essa, é da gente saber o comportamento da função nas proximidades de um ponto. Tudo bem? Professor, Pergunte. a ideia de limite é justamente para a gente depois entender os máximos e mínimos de um integral? Também, a gente vai ver isso. Na verdade, a gente vai roubar um pouquinho, porque a derivada ela é um limite, né? E a gente vai ver os máximos e mínimos através da derivada, que indiretamente a gente vai estar vendo através de um limite, tá? Mas é justamente pelo limite. A gente vai ver daqui a pouquinho a definição de derivada usando o limite. Então, ó, aqui, ó, a gente viu que, nesse caso, tanto o valor da função em 3 quanto o valor do limite dela em 3 vai ser 7. Ok? Isso daqui tem que ficar bem claro. Agora, essa outra função aqui, a gente vê que ela é a mesma função, só que eu tenho ali, né, que quando o x é igual a 3, né, na verdade, essa função aqui, ela muda, né? Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 9. Na verdade, eu acabei dividindo a minha função, né? Aqui, ó, para x diferente de 3, e eu tenho que ela é igual a 9 para x igual a 3. Então, nesse caso, o que acontece? A minha função, quando x é igual a 3, ela vai ter valor 9, porque é assim que foi definida a minha função. Só que acontece, se eu vier pela direita, o que acontece com o meu valor do limite, né, lateral? Então, meu f de x, quando x tende a 3 aqui, pela direita. Eu tenho que o valor que eu vou ter como resultado ali, né, da função vai cada vez mais se aproximar de 7. No limite, ele vai ser 7. Se eu fizer aqui pela esquerda o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ele também é 7. Então, nesse caso aqui, o limite da função, quando o x é igual a 3, ele vai ser 7. E o valor da função, quando o valor da função f de x, quando x é igual a 3, vai ser 9. Entenderam a diferença dessa daqui para de lá de cima? Pode perguntar, pessoal. Aqui é tudo na parte dos conceitos do limite. E é uma coisa que a gente vai usar bastante aqui, daqui a pouquinho. Então, até aqui, tudo bem, né? Agora, esse caso aqui, eu pergunto a vocês, qual seria o meu f de 3? Alguém arrisca? Então, eu tenho, né, que a função ela é exatamente aquela função anterior. Quando eu tenho o valor 3, ela é fechada aqui no 9. Então, eu tenho que meu f de 3 é igual a 9. Só que aqui, ó, o que acontece agora? Quando eu faço pela direita,
Ó, eu venho trazendo os valores de f de x, ó, eles vão batendo aqui em cima. Trago aqui mais perto, ó, o valor de f de x bate aqui em cima. Quando o valor de f de x vai tendendo a 3, o que acontece com o meu limite? O limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, é igual a 9. Ok? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui no bate-papo. Entendeu? A gente vai responder a pergunta aqui agora. E quando eu faço agora o meu limite de f de x, x tendendo a 3, aqui pela esquerda. Ó, aqui o f de x bateria aqui. Quando eu venho mais próximo aqui, ó, o f de x vai batendo aqui. Quando ele vem aqui para próximo de 3, esse limite aqui ele está cada vez mais chegando no f de 3. Então, tenho que o meu limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ele é igual a 7, que é o valor aqui. Entendeu, pessoal? Então, nesse caso, não existe limite. Eu só tenho os limites laterais, mas como eles não são iguais, o limite não existe. Beleza, pessoal? Agora aqui, Professor, pergunte. o menos e o mais em cima do 3 é sempre referente à esquerda e à direita? Aqui eu estou dizendo, é uma anotação para dizer que eu estou chegando a 3 pela esquerda e estou chegando a 3 pela direita. Ok, obrigada. Né? É que eu estou somando aqui um x com um deltazinho, né? E esse delta é positivo, ou seja, ele está acima do x. No outro caso, eu estou pegando o x menos um deltazinho, né? Tirando um deltazinho. Aí eu chamo ele, ponho ele mais em cima. Alguns colocam esse delta negativo, né? Eu sempre vi mais com essa anotação aqui, com os limites laterais usando assim. Então, eu vi que vocês entenderam aqui essa parte, né? Que eu tenho o valor da função quando x é igual a 3, mas eu não tenho o limite dela. Por quê? Os limites laterais eles são diferentes. Quando eu venho pela direita, ele vai tendendo a 9, e quando eu venho pela esquerda, ele vai tendendo a 7. Ou seja, eles vão convergindo para valores diferentes, só que eles nunca chegam a 3. Eles chegam cada vez mais próximo de 3, quanto você queira. Agora, esse caso aqui, ó, eu quero saber qual o valor do f de x, né, x0, e do limite de f de x quando x0, para os valores de x0, 0, 3, 5, 6 e 8. Então, vamos fazer aqui primeiro para o f de 0. Então, para o f de 0, eu tenho aqui, ó, um ponto aqui definido. Então, tem que meu f de 0 é igual a 2. Certo? O mais infinito aqui e o menos infinito nós vamos fazer para o limite, tá? Não faz muito sentido a gente fazer qual o valor de f de menos infinito. A gente vai fazer só os limites dele. E qual o valor de f3? Então, eu tenho aqui, ó, 3. Eu tenho o valor fechado em 5. Eu tenho que o f3 é igual a 5. E qual o valor do f5? Quando x é igual a 5, ó, qual o valor? Eu não tenho valor em f de x igual a 5. Ele não está definido
na minha função. Tá vendo? Eu coloquei ali como um valor em aberto. Agora, para f de 6. Para f de 6, eu tenho que o valor é igual a 2. Que aqui, ó, 6. E aqui nas abscissas ali o f de x igual a 2. E finalmente aqui para o f de 8, aqui bem simples, né, pessoal? Eu tenho um valor fechado aqui, vou chamar isso aqui de 3. Eu tenho meu f de 8 igual a 3. Agora vamos lá para os limites, né? Então, o primeiro limite aqui, a gente vai fazendo os laterais só no gráfico direto. O limite de f de x, x tendendo a 2. Então, tem aqui ó, que essa função, ó, tá vendo? Ela é bem comportada em volta aqui do 2. Tá? Ela é uma função bem comportada. Então, parece até ser uma quadrática. Então, eu vejo que quanto mais eu me aproximo aqui, na verdade, do zero, eu vou ter a função tendendo a 2 para qualquer um dos lados. Então, tem que o meu limite, né, de f de x, quando x tende a 0, é igual a 2. Só que agora o limite de f de x, quando x tende a 3. Eu vejo aqui, quando eu venho aqui pela direita do 3, ele vai tendendo a 7, o limite. Só que quando eu faço aqui pela esquerda, o limite vai tendendo a 5. Então, os limites laterais, quando f de x tende a 3, eles são diferentes. Porque, nesse caso, eu não tenho um limite. Agora, o caso de f de x igual a 5. Lembra que o f de x igual a 5 não existe, né, valor para ele? Mas vamos ver o limite. Eu posso ter limite mesmo sem a função ter valor? Posso. Então, olha aqui o 5. Ó. Se eu venho aqui pela esquerda do 5, vou apagar um pouquinho. Ó. Pela esquerda do 5, ele está tendendo a 5. Né? Eu estou vindo por aqui. Ó. Pela direita do 5, na verdade. Pela esquerda do 5, eu estou vindo para cá. Ó. Os dois limites estão dando o valor 5, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, tem que o limite de f de x, quando x tende a 5, ele vai ser 5. Agora, o limite de f de x, quando x tende a 6. O que acontece com ele? Por um lado, aqui, eu tenho um pedaço aqui de uma reta, eu posso imaginar isso aqui como um pedaço da reta. Lembra? Eu tenho um coeficiente angular desse lado, que já me dá aqui um valor diferente de coeficiente angular desse outro lado aqui. Tá? Mas a gente não está trabalhando com coeficiente angular, né? A gente está trabalhando com o que aqui? A gente está trabalhando com o limite de f de x. Lembra? Então, ó, quando eu faço aqui pela direita, a gente vai ver esse caso aqui especial daqui a pouquinho. Ele tende a 2. Quando eu venho pela esquerda, o limite também tende a 2. Nesse caso aqui, ó, o limite é 2. Tende a 6, desculpe. Isso mesmo, ó. Quando eu venho aqui tendendo a 6 pela direita, o f de x vai tendendo a 2. E quando eu venho pela esquerda, ele também vai tendendo a 2. Os dois limites, tanto pela direita quanto pela esquerda, são iguais. Existe limite e é igual aos limites laterais. E agora, aqui no caso do 8, é similar ao caso do 5, né? É similar ao caso do 5. Por quê? Se eu pego aqui pela direita, eu estou vindo ó, por aqui. Se eu pego pela esquerda, eu estou vindo por aqui.
Então, ele está tendendo, né, ao valor aqui de f de x igual a 5. O limite de f de x com x tendendo a 8, opa, a 8, nesse caso, é igual a 5. Perfeito até aí, pessoal? Então, ó, mais um conceitozinho de limite. E vamos ver agora, no caso do limite de f de x, quando x tende a menos infinito. Então, aqui, quando x tende a menos infinito, né? Eu só vou para cá, né? Eu não tenho o outro lado. Eu só tenho um lado aqui do x. E toda vez que esse x, né, ele vem para cá, o f de x ele vai aumentando. Como parece aqui que eu tenho uma quadrática, ele vai aumentando indefinidamente. Então, nesse caso, o meu f de x, ele tende, o limite de f de x, ele tende a mais infinito. E quando eu tenho o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, olha aqui, ó, no meu gráfico está aparecendo que eu tenho aqui uma assintótica, né? Cada vez mais chegando próximo de 7. E eu não tenho, essa função ela não tem o outro lado. Tá? Eu vou voltar aqui, Juliane, para a tua pergunta. Vamos continuar nesse caso aqui. Ó. Quando eu venho para cá, com x, cada vez mais ó, ele vai tendo esses valores e ela vai cada vez mais aqui ó, aproximando de 7. No limite, eu vou ter que, quando x tende a mais infinito, o meu limite aqui é 7. Então, uma pergunta aqui da Juliane, né? Se o limite de f de x com x tendendo a 5 foi só nesse caso, ou sempre quando a função f de x igual a y não tiver valor definido, o limite vai ser o próprio valor de x. Não, nem sempre, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia ter aberto desse jeito aqui, ó. Juliana, eu poderia ter a função assim, ó. Ela aberta aqui e ela fechada aqui. Você entendeu esse caso? Esse caso aqui, o que acontece? Quando eu faço o limite, o valor aqui, ó, vamos imaginar que aqui é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, nesse caso aqui, ó, e aqui vamos dizer que é um f de x igual a 2. Nesse caso aqui, o f de 2 é igual a 3. E o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. Porque pela direita, aqui o limite é 2 e pela esquerda o limite é 4. Entendeu, pessoal? Tá? A outra pergunta. Aqui, o que aconteceu, pessoal? Eu tenho que, nesse caso aqui, a função ela vai infinito quando o x vai para infinito. Então, aqui, assim, não é bem a definição do máximo. É porque ele vai para infinito, a função explode. Então, isso, logicamente, vai ser o máximo da função. Mas a gente vai ver quando que acontece o máximo e mínimo da função daqui a pouquinho. Tá? Essa parte aqui dos limites, eu percebi que vocês entenderam, né? Isso. Quando a função, se eu fizer um limite tendendo a um valor diferente de cada lado, como esse caso aqui, né, que eu fiz, e esses outros casos aqui também, né? Do f, esse caso aqui, ó, do limite quando ele tende a 3, ele não existe. Por quê? Eu tenho que ter os limites laterais, tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda, eles têm que tender ao mesmo valor. Tem que tender ao mesmo valor. Esse caso aqui do 8, ó, que é esse caso aqui.
eles tendem ao mesmo valor, 5. Mas o valor da função, quando x é igual a 8, é igual a 3, que é esse valor aqui de baixo aqui, que eu defini aqui. Tá? Então, ó, algumas propriedades dos limites, vocês podem dar uma olhada. Essa parte aqui eu não vou provar, tá? Ela tem uma abstração matemática e é um pouco demorado, mas eu peço para vocês acreditarem. Se eu tiver uma função constante, né, que é esse caso aqui, ó, f de x igual a uma constante, o limite dessa função tendendo a qualquer valor, ela vai ser esse mesmo valor. É só lembrar aquele caso que a gente fez, né? Se eu tenho a função aqui, ó, isso não é muito difícil de ver, né? Se eu tenho a função e ela é uma constante, né? Então, para eu saber o limite aqui, nesse caso, tanto eu vindo aqui, né, pela direita quanto pela esquerda, ele vai tender a esse valor aqui, que é o valor da própria constante. Tá? Outro caso. Se eu tenho que a minha função, né, eu defino uma função, por exemplo, w de x igual a f de x mais g de x, vamos imaginar, isso daqui pode ser x ao quadrado mais cosseno de x. O meu limite da função, quando x tende a um valor, vai ser igual à soma de cada um dos limites separados. Vai ser a soma do limite, quando tende a do limite de x nessa função e do limite de x na outra função. Tá? Isso serve também para quando eu subtraio as funções. Uma outra propriedade. Se eu multiplico duas funções, uma função vezes a outra, o limite desse produto vai ser o produto dos limites. E aqui, né, se eu tiver que a função f de x é igual a c anterior, então o limite de c g de x e x tendendo a um x0 vai ser igual a c limite de g de x, x tendendo a x0. Ou seja, o c ele sai aqui para fora do limite, porque eu aplico aqui essa propriedade do produto e eu sei que, nesse caso aqui, quando ela é uma constante, o meu limite é a própria constante. Perfeito, pessoal? Se aparecer limite de tempo, a gente dá uma paradinha, tá? E a gente continua. Apareceu quanto tempo aí para vocês? Não, né? Tá, apareceu que não tem mais limite, mas vocês continuam, né, online, né? Beleza. Eu acho que é porque eu como agendei, o Zoom tá dando aqui um tempinho a mais para a gente. Então, vamos lá. Se eu tenho limite de um quociente, o resultado vai ser o quociente de cada limite. Tá? Essa daqui também é uma propriedade dos limites. Tá? A prova desses limites, se vocês procurarem lá no livro do IES, eu acho que tá de bom tamanho, tá? Para vocês darem uma lida. Eu peço a vocês para aceitar, para a gente ganhar tempo e para vir para a parte da derivada. E qualquer dúvida, podem trazer no próximo encontro, que a gente vai e esclarece para vocês. Uma outra coisa muito importante com limite, e eu achava que eu não ia precisar ver com vocês, que é a parte de continuidade. E a gente vai ter que dar uma olhada assim. Então, o que é o conceito de continuidade? O conceito de continuidade de uma função, ele é muito importante porque a gente vai ver que isso vai levar em consideração a parte de derivadas. Então, quando uma função é contínua?
né? Eu tenho uma função aqui, u de x, e ela é contínua num ponto C se o valor dessa diferença, né, que eu buscar de qualquer ponto da função. Então, eu escolhi esse ponto aqui. Se eu fizer essa diferença do valor da função em qualquer outro ponto e trazendo ele para próximo do ponto em questão, quando isso vai tendendo a zero, eu tenho que aqui embaixo também vai tendendo a zero. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho, na verdade, o meu limite, né, da função quando x tende a um valor c. Lembra que foi o que a gente fez agora, né? Trazendo o valor aqui pela direita ou trazendo também pela esquerda. Quando eu faço essa diferença aqui, né, entre o x menos c tendendo a zero, e isso daqui que eu estou chamando do meu ΔX, né, tendendo a zero, eu vou ter em cima também, eu vou ter o meu valor, né, do delta de x tendendo a zero. Ou seja, ele vai cada vez ficar mais próximo o valor de x do c, e cada vez o valor da função vai tender ao valor dela no c. Só que, mais do que isso, eu tenho que, esse limite, lembra quando a gente calculou os limites aqui em cima? Por exemplo, nesse caso aqui do 8, né? Vou apagar um pouco aqui que ficou bem zoadão. No caso do 8, eu tenho que o valor de f de 8 é diferente do limite quando tende a 8. Então, ó, esse ponto aqui, ele não é contínuo na função. E a gente vê aqui claramente, né, pelo gráfico. Né? Graficamente, a gente vê claramente. Ele tirou o ponto, deslocou, e isso é que eu vejo aqui na minha definição de continuidade. Então, eu tenho que o limite da função tendendo a um valor c, ele tem que ser igual ao valor da função naquele ponto c. Entenderam, pessoal, o conceito de continuidade? O conceito de continuidade é só esse. Eu tenho que o limite de uma função, o limite da função tendendo a um valor x0, ela tem que ser igual, esse limite tem que ser igual ao valor da função em x0. Professor, Perguntem. Sim. como a gente, por exemplo, vai fazer para trabalhar com limites sem um gráfico, para a gente olhar nos valores laterais? Ou se, tipo, se, por exemplo, a gente vê limites numa expressão lá, por exemplo, no IESE que ele passa, a gente tem que Tá. fazer uma construção de um gráfico? Ou faz a construção, ou vocês vão ter que ter uma ideia, vocês vão ter que ter a ideia de como é o gráfico nas proximidades daquele ponto. Você não precisa, talvez, saber o gráfico todo, mas nas proximidades do ponto onde você está calculando o limite, você tem que ter uma ideia de como é o gráfico. Tá? No caso, se a função for contínua, se você tiver um exercício e já diz que a tua função é contínua, a gente já sabe isso daqui, né? A gente sabe que o valor do limite em qualquer ponto vai ser o valor da função no ponto. Concorda, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante numa questão quando fala que a função é contínua. Quando ela é contínua, eu tenho isso aqui. Quando ela é contínua, eu tenho isso aqui. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode... Vamos fazer um cálculo aqui que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Se a gente tem o limite de u de x igual a u de c com x tendendo a c, vejam que isso daqui é uma constante, né?
Então, eu posso, né, pela propriedade lá em cima, né, da soma, eu posso dizer que isso daqui, ó, é igual a isso daqui. Vira essa parte aqui, porque ó, eu tive, né, limite de u de x a c menos u de c igual a zero. Só que acontece, eu tenho que limite de u de c quando x tende a c é igual a u de c. Foi a substituição que eu fiz aqui. E eu tenho que a diferença, o limite a diferença de limite é o limite da diferença. Tá? Então, eu vou ter aqui que meu limite de ΔU x tendendo a c é igual a zero. Tenho que limite de ΔU x menos c agora tende a zero, é igual a zero. Então, tenho que o meu limite de ΔU, quando Δx tende a zero, é igual a zero. Então, disso daqui, ó, eu tenho uma coisa bem importante. Quando eu tenho que meu Δx tende a zero, para uma função, né, contínua, eu tenho que o ΔU tende a zero. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? Entenderam esse passo aqui, em que Δx e ΔU tende a zero? Só que acontece. Vamos usar, então, agora, esquece esse resultado aqui. Tá? Esquece esse resultado. Né? Vamos pegar uma função f de x aqui, qualquer. Tá? E eu assumo que essa função aqui, ó, f de x, existe derivada. Então, eu vou ter aqui meu limite de delta de f, quando Δx tende a zero, eu posso escrever aqui que limite. Lembra, Δx tendendo a zero não é zero. É um número que eu estou multiplicando. Tá? É uma variável que ela não é zero. Mas ela tende a zero. Então, eu posso fazer isso aqui com ela. Eu posso aqui trazer Δx tendendo a zero, e eu tenho meu ΔF sobre o meu Δx. Certo, pessoal? Até aí? E agora, eu tenho aqui ó, que o meu limite do produto é o produto dos limites. Tende a zero. Aqui eu tenho Δx vezes o limite de ΔF sobre Δx, Δx tendendo a zero. Só que, pessoal, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Se eu pegar meu gráfico, a gente vai ver isso aqui, ó. Exatamente. Isso daí é a derivada, né? Se eu tenho a função aqui, ó, tenho um c, um x, um f de x e aqui um f de c, eu tenho aqui o meu delta f e tenho aqui meu delta x. Eu tenho que aquela minha tangente de alfa é delta f sobre
ΔX. Então, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o limite de ΔX com ΔX tendendo a zero, e aqui eu vou ter a derivada de f de x. Só que acontece, esse limite aqui, ó, esse limite aqui, ele tende a zero. O que me dá esse resultado aqui igual a zero. E aonde esse resultado aqui, ó, igual a zero começou? Começou aqui, ó, para uma função qualquer. Né, pessoal? Ele começou aqui, ó, para uma função qualquer, em que eu assumi isso daqui, ó, que existe derivada. Ó, só que isso daqui, ó, é exatamente esse resultado aqui que a gente pegou de uma função contínua, que tem continuidade. Então, eu chego à conclusão que, para uma função que tem derivada, implica na continuidade. Se quiser que eu repita aqui algum passo, tá? Pode falar. Esse daqui é um outro conceito muito importante. Se a função ela é derivável, isso quer dizer que a função ela é contínua nos pontos, né, em que ela é derivável. Tá? Ou seja, aqui nesse caso, o que seria continuidade? Ela não tem essas quebras, ela não tem quebra, ela é toda assim, ó, suave. Eu não tenho bico, entendeu? Será que é isso? Ela não ter bico? Não é bem isso não, tá, pessoal? Ela ser contínua ela pode ter bico e ser contínua, tá? Ela não pode ter isso daqui, ó, salto no valor. Então, isso que a gente vai ver agora. Então, a gente chegou, por exemplo, ela para ser contínua, ela tem que ser isso daqui, ó. Isso daqui é a função contínua. O limite dela tendendo pelos dois lados, quando eu faço o limite tendendo a um valor de x pelos dois lados, eles são iguais, e mais do que isso, é igual ao valor da função naquele ponto. Então, ó, isso daqui é uma outra verdade que a gente pegou, né, usando aqui do algebrismo, né? Então, se eu pego uma função qualquer e eu assumo que ela existe, essa derivada aqui, ó, porque eu multipliquei um valor por zero com outro valor que existe. Então, deu zero. Eu só conseguiria ter esse resultado zero aqui se esse limite aqui existir. Ou seja, a derivada aqui tem que existir. E ele dando zero, eu estou pegando aquela minha relação lá no início, que é a relação da continuidade sendo igual a zero, que é isso daqui, né? Isso daqui veio disso daqui, que a gente trabalhou. Então, todas as funções que forem deriváveis no ponto, elas são contínuas no ponto. Agora, essa volta aqui não é verdade. A função ser contínua não quer dizer que ela é derivável, tá? E vamos ver aqui, ó, o porquê. Ó. Vamos pegar aqui dois casos.
Ó, vamos imaginar que essa função aqui é f de x menos 2, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que o f de 2 é igual a zero. E eu tenho que meu limite de f de x quando x tende a zero é igual a zero, que é igual a f de 2. Então, ela é contínua em x igual a 2. Só que o que acontece com a derivada? Lembra, a derivada é outro limite. A derivada não é o limite de f de x com x tendendo a zero. Ela é o limite de f de x menos um f de c sobre o x menos c quando o x tende a c. Ou, simplesmente, né, o limite de ΔF sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Então, ó, se eu faço aqui pela esquerda, pela direita, o que está acontecendo aqui? Isso daqui, como é uma função do primeiro grau, eu tenho aqui um alfa. No caso aqui, a tangente de alfa é igual a 1. Desse lado aqui, ó, a tangente de alfa é igual a menos 1. Né? Que eu pego aqui. Ó. Porque vocês entenderam a diferença? Para um caso, eu estou vendo isso daqui, ó, f de x. Para a derivada, o limite que eu estou fazendo é esse limite aqui, ó, de uma razão. E o limite dessa razão aqui é a tangente. Para um lado, a tangente é 1. Para o outro lado, a tangente é menos 1. Então, eu não tenho derivada aqui, porque esse limite aqui, de ΔF sobre ΔX tendendo a zero, ele não existe. Então, ela é contínua em x igual a 2, mas não é diferenciável. Não sei se é diferenciável, derivável. Não tem derivada em 2. Tá? A outra pergunta, tem como a função ser derivável e não ser contínua? Não. Isso daqui é sempre uma verdade. Se a função ela é derivável num ponto, ela é contínua no ponto. Tá? Então, assim, a continuidade ela é uma condição necessária para derivar, mas não é suficiente. Tá? Você precisa que a função seja contínua para você poder ter a derivada nela. Mas para ela ter derivada, ela tem que ter um pouquinho mais, quando a gente viu aqui. Porque esse limite é um limite de uma relação. Uma outra função ó, é essa daqui, ó, que eu anotei para a gente, que a gente viu também antes, que é x elevado a 1/3. Essa função ela tem essa cara aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Se eu faço aqui, vindo pela esquerda e vindo pela direita, o limite de f de x, x tendendo a zero, eu vou ter que a função é zero, que é igual o f de zero, que vai ser esse valor. Só que o que acontece aqui quando eu faço o limite
de ΔF sobre ΔX. Que é igual a derivada. Né? Aqui, no caso, para x igual a zero. Né? Então, ó, aqui, ó, lembra? Eu tenho aqui minha reta, vai acontecendo isso. Por outro lado, a reta ó, vem para esse lado aqui. Ó. A reta vai vindo aqui para o outro lado. No limite, essa reta ela vai ficar na vertical. Lembra? Qual é o coeficiente angular aqui, né? De 90 tangente. Eu vou ter aqui que não existe limite. Porque ele vai dar, né? Ele vai explodir, né? Por um lado, ele vai dar mais infinito. E por outro lado, ele vai dar menos infinito. Né? Entenderam, pessoal? Então, toda função derivável nos pontos, ela vai ser contínua nos pontos. O contrário não é verdade. E eu preciso que a função seja contínua para ela ter derivada no ponto. Tá? Esse é um conceito bastante importante. Então, aqui, ó, a derivada, eu posso escrever a derivada dessa maneira, né, como limite. Agora, vocês entenderam, né, como a gente faz. Então, tem aqui ó, que a derivada vai ser o f de x menos f de x0. Isso daqui ó, é o meu delta f sobre delta x. Com delta x tendendo a zero. Isso daqui é o que a gente chama, né, de df de x dx, que também a gente costuma chamar de f' de x. Aí foi perguntado, o que acontece quando a função é logarítmica e não linear? Bom, isso serve para qualquer função. Eu não entendi. Seria o quê? O ponto de continuidade? Juliane, se quiser explicar. Eu não entendi a pergunta. Então, com a função logarítmica, vai ser a mesma coisa, né? O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter no ponto zero, né? Eu não tenho log. O log não existe. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, zero, eu não tenho derivada aqui. E também não é contínuo. Tá? Nesse ponto. Agora, nos outros pontos, eu tenho aqui a derivada. A derivada vai ser a tangente aqui, né? Em qualquer um desses pontos. Tá bom? Então, vamos ver mais um conceito aqui, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, essa parte aqui, ela exige um pouco, né, dessa abstração, né? Mas ela é bem importante para fixar, tá? Então, aqui vocês entenderam a derivada como limite, né? Então, vamos partir aqui para uma derivada. Por exemplo, eu quero saber a derivada de h de x de um f de g de x. Ou seja, aqui eu tenho uma função composta. E eu quero saber qual é o h' de x. Ou seja, o dh de x
dx. Então, para esse caso aqui, a gente usa o que a gente chama de regra da cadeia, que me diz que o H' de x, aqui para ficar melhor, que o H' de x, vou usar nessa notação mesmo, vai ser o df dg vezes o dg dx. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma formulinha que vocês vão guardar para a vida. Tá? Então, é como se fosse, né, H' de x vai ser o F' de g de x e g' dx. É a mesma coisa. Só que essa aqui é derivada de f. Deixa eu botar em vermelho. Essa daqui é derivada de f em função de g. E essa daqui é derivada de g em função de x. E essa daqui é derivada de h em função de x, que é o que a gente quer. Então, uma maneira da gente provar essa relação aqui, isso aqui eu vou passar tudinho para vocês, tá, pessoal? Então, uma maneira da gente pegar isso daqui, ó, vamos pegar essa maneira que está aqui, ó. Lembra, eu tenho que o h de x, ó, é um delta h sobre um delta x. Eu tenho que o df dg vai ser um delta f sobre um delta g. Eu tenho aqui um delta g sobre um delta x. Alguma pergunta, pessoal? Até agora está ok, né? Com a regra da cadeia, né? Deixa eu só abrir aqui. Vimos continuidade. Derivada do quociente. Tá, beleza. Então, a gente tem essas relações aqui, né? Eu posso aplicar limite dos dois lados. Tá? E a gente vai usar a propriedade dos limites. Aí eu vou ter que o limite Espera aí, pessoal. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Isso aqui está errado. A ideia é essa daqui, ó. Eu tenho que meu delta F o meu delta X, né? Eu usando aqui um algebrismo, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, delta X
ΔG, ΔG. Tá? Por quê? Esse meu ΔG, eu vou usar ele no limite, né? Eu vou usar ele no limite e eu posso dividir ele aqui, porque isso aqui, ó, ele não é zero. Então, entenderam esse passo daqui para cá? A única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar por 1. Então, eu tenho aqui, ó, que meu ΔF sobre ΔG, e eu posso ter aqui, ó, o ΔG sobre meu ΔX. Isso daqui continua sendo, né, o que a gente tinha lá no início, né, que é o ΔF sobre o ΔX. Perfeito, pessoal? Então, como é que eu faço agora aqui? Ó? Eu vou pegar, ó, dos dois lados e eu vou aplicar o limite aqui. Então, eu vou ter o meu limite ΔF sobre ΔG. Aliás, ΔF sobre ΔX, limite de ΔX tendendo a zero, e o limite daquele produto lá, ΔX, ΔF sobre ΔX. Né? Eu apliquei o limite, né, usando aqui o resultado, né, que eu tive e de onde aqui eu iniciei. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, meu limite de ΔF sobre ΔX tendendo a zero. Opa, aqui tá errado. E o produto dos limites aqui. Tendendo a zero. Só que o que acontece agora, hein? O que acontece agora? Eu tenho aqui esse limite aqui, eu sei dizer o que ele é, né? Esse meu limite aqui é o DG dx, que é o G' de x. Certo, pessoal? Esse aqui é o meu G' de x. Alguém está com alguma dúvida? Vocês entenderam até aqui, pessoal? Ó, aqui eu parti daqui, ó, aqui foi o início. Eu fico sem ouvir vocês e eu quero saber se vocês estão entendendo aqui. Ó, isso daqui foi o início. A gente simplesmente pegou essa relação aqui. Desenvolvemos ela, né? Multiplicamos por 1. Rearranjamos os termos, né? Esse G continua aqui e esse G nós trocamos aqui com o ΔG, trocamos com ΔX aqui no denominador. E aí a gente teve ΔF sobre ΔG sobre ΔX. Isso daqui me dá, né, o ΔF sobre ΔX que eu tinha. Eu apliquei limite dos dois lados. De um lado, ficou o limite do ΔF sobre ΔX com ΔX tendendo a zero.
vejam aqui, o meu limite aqui é em cima de ΔX tendendo a zero. Tá? Só que eu tenho aqui, esse limite aqui, deixa eu botar em verde. Esse limite aqui, ΔX tendendo a zero, ΔG sobre ΔX, a gente viu que isso daqui é derivada de G' de X. Esse cara aqui, ó, é a derivada de F' de X. Agora, esse cara aqui, ó, eu não sei o que é, porque aqui eu tenho ΔG, eu não tenho ΔX. Agora, será que se ΔX tende a zero, o ΔG ele tende a zero? Porque aqui eu tenho ó, ΔX tendendo a zero numa função ó, em G, nesse pedaço aqui. E eu disse que essa função aqui ó, existe derivada. Se ela existe derivada, essa função aqui é contínua. E se ela é contínua, o que a gente viu aqui em cima? A gente viu esse resultado aqui. Ó. Tá vendo? Se ela é contínua, eu tenho que... O meu ΔU, no caso lá é o ΔG, ele vai para zero quando o ΔX vai para zero. Então, eu tenho aqui né, que o meu ΔX indo a zero implica o meu ΔG indo a zero. Então, esse limite aqui passa a ser limite de ΔF, ΔG tendendo a zero, que vai me dar o F de linha em G. Tá? Entenderam aqui, pessoal? Então, o que eu tenho aqui no final? Eu tive aqui ó, que o meu F' de X vai ser igual no meu F de G, G' de X. E o que é essa função aqui, ó, F' de X? Né? Essa função aqui é galinha de X. Tá vendo? É exatamente a função a galinha de X. Eu provei aqui que o produto, tá vendo, de uma F de X dg, dg dx, vai ser igual a minha F lá de G de X. Perfeito, pessoal? E assim eu provo a regra da cadeia. Tá? Eu tirei a derivada dessa função aqui. Uma função composta em x, ela continua sendo uma função de x, tá? No final. Lembra que eu tenho isso daqui, né? Se eu tenho uma função desse tipo, né? Ela vai ser uma f de x, né? No caso aqui, x2 menos 2x mais 1. Isso daqui é uma f de x. E que também é uma f de g de x, em que g de x é igual a x mais 1, e a minha f, né, de g vai ser um g ao quadrado. Entenderam, pessoal? E a gente vai parar por aqui hoje. Alguma dúvida? Professor, Pergunte. para mais passos como esse, a gente só ia colocando na cadeia, com um exemplo Sim. mais acima, ele fica tipo,
Ele fica só prosseguindo, na verdade, né? Você vai prosseguindo. Você vai prosseguindo. Tá? Deixa eu lembrar aqui se tem algum detalhe. Todo esse cálculo, pessoal, que a gente está vendo é o cálculo de uma variável, tá? Eu posso ter uma função, né? Por exemplo, f de x, y, z, que é x2 mais 3y mais e elevado a z. Tá? E eu derivo essa função em função de x, em função de y e em função de z. Tá? Que aí ela acaba tendo até esse símbolo aqui, né? Delta de Ronde, né? F de x, de Ronde F de y e de Ronde F de z. Para cada uma, eu aplico as mesmas regras de derivada. Só que na hora que eu fizer a derivada, por exemplo, dela em relação a x, isso daqui, ó, é como se fosse uma constante para x. Quando eu fizer ela em relação a y, as outras variáveis viram constante. Tá? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje. E na próxima aula, a gente vai conseguir fazer umas questões. Por exemplo, a questão que vocês me passaram, né? Acho que foi uma questão da Olimpíada, né? Lá do espelho côncavo, ela pode ser feita pela regra da cadeia ou ela pode ser feita, né, com uma derivada do quociente. Então, o pessoal perguntou aqui, ó, várias funções, né? Por exemplo, se eu posso ter várias variáveis. Eu posso, né? Porque, pô, imagina, vocês aí que gostam de física, astrologia, né? Eu posso ter aqui, ó, z, y, x e tempo. Entendeu? Então, tenho lá um planeta lá girando aqui, né? A função dele aqui vai ser em função de x, y, z e t. Astronomia, desculpe. Desculpe, pessoal. Desculpe, tá? Então, vocês vejam, né, que eu vou ter a função aqui. Vamos dizer que isso daqui vai ser a função energia. Então, vai depender aqui da posição, né? Porque depende de posição em outros planetas e em outros astros, né? E vai ser também em função do tempo. Então, eu posso ter funções com N variáveis, né? Com N variáveis. E sempre pegando aqui, né? Procurando pegar eixos, né, ortogonais. Aqui eu só consigo desenhar 3 ortogonais, mas eu posso ter função no R4, no R5. Isso a gente vai ver em álgebra linear. Tá? Mas vocês entenderam o conceito, pessoal? Eu apresentei limite porque é importante esse conceito da continuidade. Para a prova aqui da regra da cadeia, né? A prova da regra da cadeia, ela requer que as duas funções, né, obviamente, né, tanto em G quanto em F, ela seja derivável, então elas vão ser contínuas, e a prova, a gente viu aqui o conceito de continuidade, né, para poder fazer a prova delas. Vocês vão ver um pouquinho mais organizado aí no IES, né, mas esse aqui é bem o conceito, né, para você provar a regra da cadeia. Né? Tem uma prova um pouco mais complicada com cálculo, né? É até menor, mas ela tem um conceito mais complicado. E na próxima aula a gente vai ver derivada da soma, derivada do produto, derivada da constante, e vamos fazer uns 2 exercícios. Professor, tá bom, pessoal? Sim. Coisinha antes de... o senhor colocou, no caso, a outra anotação da aula passada, o senhor colocou no grupo, com as anotações que o senhor fez na aula? Sim, eu tinha colocado no grupo, e se vocês olharem na descrição do vídeo, se vocês olharem lá na descrição do vídeo do YouTube, você tem lá o link também.
Eu botei no Dropbox, tá?